Hello, titia chegou, gente. Pessoal, faz tempo que eu não trago assim sabe essas histórias, né? Que tem uma mensagem no final. Quem me acompanha desde o comecinho, bem lá atrás, no Dicas, eu sempre gostava de ler fábulas, né? Histórias que trouxessem uma mensagem. E faz tempo que eu não trago para cá, e eu vou ler um texto que alguns já conhecem, outros não, mas é um dos textos mais bonitos que eu já li. Fala de amizade, mas o título é Generosidade. Passava do meio-dia, o cheiro de pão quente invadia aquela rua. Um sol escaldante convidava a todos para um refresco. Ricardinho não aguentou o cheiro bom do pão e falou: Pai, tô com fome. O pai, senhor Agenor, sem ter um tostão no bolso, caminhando desde muito cedo em busca de um trabalho, olha com os olhos marejados para o filho e pede mais um pouco de paciência. Mas, pai, desde ontem não comemos nada. Eu estou com muita fome, pai. Envergonhado, triste e humilhado em seu coração de pai, senhor Agenor pede para o filho aguentar na calçada enquanto entra na padaria à sua frente. Ao entrar, dirige-se a um senhor no balcão. Meu senhor, estou com o meu filho de apenas 6 anos aí na porta com muita fome. Não tenho nenhum tostão, pois saí cedo para buscar um emprego e nada encontrei. Eu lhe peço que, em nome de Jesus, me forneça um pão para que eu possa matar a fome desse menino. Em troca, posso varrer o chão de seu estabelecimento, lavar os pratos e copos ou outro serviço que o senhor precisar. Amaro, o dono da padaria, estranha aquele homem de semblante calmo e sofrido pedir comida em troca de trabalho e pede para que ele chame o filho. Senhor Agenor pega o filho pela mão e apresenta-o ao senhor Amaro, que imediatamente pede que os dois sentem-se junto ao balcão, onde manda servir 2 pratos de comida. O famoso prato feito: arroz, feijão, bife e ovo. Para Ricardinho era um sonho comer após tantas horas na rua. Para o senhor Agenor, uma dor a mais, já que comer aquela comida maravilhosa fazia-o lembrar-se da esposa e mais 2 filhos que ficaram em casa, apenas com um punhadinho de fubá. E assim, grossas lágrimas desciam dos seus olhos já na primeira garfada. A satisfação de ver seu filho devorando aquele prato simples, como se fosse um manjar dos deuses, e a lembrança de sua pequena família em casa foi demais para seu coração cansado de mais de 2 anos de desemprego, humilhações e necessidades. Amaro se aproxima do senhor Agenor e, percebendo a sua emoção, brinca para relaxar. Ô Maria, sua comida deve estar muito ruim. Olha, meu amigo está até chorando de tristeza desse bife. Será que é sola de sapato? Imediatamente, o senhor Agenor sorri e diz que nunca comeu comida tão apetitosa e que agradecia a Deus por esse prazer. Amaro pediu então que ele sossegasse seu coração, que almoçasse em paz e depois conversariam sobre trabalho. Mais confiante, o senhor Agenor enxuga as lágrimas e começa a almoçar, já que sua fome estava nas costas. Após o almoço, Amaro convida o senhor Agenor para uma conversa nos fundos da padaria, onde havia um pequeno escritório. O senhor Agenor conta então que há mais de 2 anos havia perdido o emprego e desde então, sem uma especialidade profissional, sem estudos, ele estava vivendo de pequenos biscates aqui e acolá, mas que há 2 meses não recebia nada. Amaro resolve então contratar o senhor Agenor para serviços gerais na padaria e, penalizado, faz para o homem uma cesta básica com alimentos para pelo menos 15 dias. Senhor Agenor, com lágrimas nos olhos,
agradece a confiança daquele homem e marca para o dia seguinte seu início no trabalho. Ao chegar em casa com toda aquela fartura, o senhor Agenor é um novo homem. Sentia esperanças, sentia que sua vida iria tomar um novo impulso, que Deus estava lhe abrindo mais do que uma porta, pois era toda uma esperança de dias melhores. No dia seguinte, às 5 da manhã, senhor Agenor estava na porta da padaria, ansioso para iniciar seu novo trabalho. O senhor Amaro chega logo em seguida e sorri para aquele homem que nem ele sabia por que estava ajudando. Tinham a mesma idade, 32 anos, e histórias diferentes, mas algo dentro dele chamava-o para ajudar aquela pessoa. E ele não se enganou. Durante um ano, o senhor Agenor foi o mais dedicado trabalhador daquele estabelecimento, sempre honesto e extremamente zeloso com os seus deveres. Um dia, Amaro chama o senhor Agenor para uma conversa e fala da escola que abriu vagas para a alfabetização de adultos, um quarteirão acima da padaria, e que ele fazia questão que o senhor Agenor fosse estudar. O senhor Agenor até hoje não consegue esquecer seu primeiro dia de aula, a mão trêmula nas primeiras letras e a emoção da primeira carta. 12 anos se passaram desde aquele primeiro dia de aula e vamos encontrar o doutor Agenor Batista de Medeiros, hoje advogado, abrindo seu escritório para seu cliente, e depois outro e depois mais outro. Ao meio-dia, ele desce para um café na padaria do amigo Amaro, que fica impressionado em ver o antigo funcionário tão elegante em seu primeiro terno. Mais 10 anos se passam e agora o doutor Agenor Batista, já com uma clientela que mistura os mais necessitados que não podem pagar e os mais abastados que o pagam muito bem, resolve criar uma instituição que oferece aos desvalidos da sorte que andam pelas ruas, pessoas desempregadas e carentes de todos os tipos, um prato de comida diariamente na hora do almoço. Mais de 200 refeições são servidas diariamente naquele lugar que é administrado pelo seu filho, o agora nutricionista Ricardo Batista. Tudo mudou, tudo passou, mas a amizade daqueles dois homens, Amaro e Agenor, impressionava a todos que conheciam um pouco da história de cada um. Conta-se até que aos 82 anos os dois faleceram no mesmo dia, quase que à mesma hora, morrendo placidamente com um sorriso de dever cumprido. Ricardinho, o filho, mandou gravar na frente da casa do caminho que seu pai fundou com tanto carinho. Abre aspas. Um dia eu tive fome e você me alimentou. Um dia eu estava sem esperanças e você me deu um caminho. Um dia acordei sozinho e você me deu Deus, e isso não tem preço. Que Deus habite em seu coração, alimente sua alma e te sobre o pão da misericórdia para estender a quem precisar. Fecha aspas. Texto de Paulo Roberto Gaefk. Olha, esse texto ele fala de tantas virtudes da alma. Fala da compaixão, fala do amor, fala do respeito, fala da solidariedade, fala da gratidão, fala de tudo aquilo que a gente almeja tanto, né, alcançar no mundo de quinta dimensão, e esse texto é a prova viva de que a quinta dimensão já é aqui, para quem vive a frequência de quinta dimensão, que é tudo isso que eu acabei de falar. Veja, quando você se volta para o senhor Amaro, que é o dono da padaria, a forma generosa, solidária e compassiva que ele estendeu as mãos para o senhor Agenor, sem
humilhar ainda mais quem já se sentia tão humilhado por 2 anos de desemprego, sem conseguir levar para dentro de casa, né, o sustento para ele, para a esposa, para os 3 filhos, a ponto, né, dele não conter as lágrimas enquanto ele e o filho comiam e ele lembrava da esposa e os 2 filhinhos que estavam em casa praticamente sem ter o que comer. A mão estendida do dono da padaria foi muito mais do que matar a fome física que eles sentiam. Ele certamente foi responsável por saciar a fome emocional. Eu diria que até espiritual. Porque quando uma pessoa vive um momento de dificuldade, né, deste nível, e encontra quem lhe ajude, eu acredito que o sentimento é como se Deus em pessoa estendesse a mão. E nós somos deuses. O que não deixa de ser verdade. É Deus que está estendendo a mão através da sua criação, que somos nós. Mas a generosidade dele é tão genuína que não bastava empregar, no caso, o senhor Agenor. Ele deu ao senhor Agenor a possibilidade dele melhorar a sua condição, dele se tornar, né, uma pessoa alfabetizada a fim de buscar uma condição melhor de vida para ele e para a família. Isso é fruto de uma verdadeira amizade. Olha, verdadeira amizade não, porque não existe amizade falsa. Se for falso, não é amizade. Isso é fruto de amizade. Porque existem pessoas que são seus amigos enquanto você faz tudo o que eles querem. Mas quando você tem a possibilidade de alçar novos voos, aí você já não é mais amigo, ao contrário. Então, o exemplo do senhor Amaro como um homem gentil, benevolente, você veja que até na hora, né, naquele momento de emoção do senhor Agenor chorando, porque lembrou da família em casa, ele muito sensivelmente, uma alma sensível, né, fez uma brincadeira para poder tirar o peso daquele pai de família que passava por aquele conflito naquele momento. Mas enfim, gestos como esse, eu não tenho a menor dúvida que acontecem aos milhares todos os dias neste planeta. A única coisa que eu lamento profundamente é que o bem não dê tanto ibope. Mas o bem não precisa de ibope, porque ele é uma força altamente poderosa. Por que que o mal tem que estar tão em evidência? Para parecer que ele é mais forte do que o bem. Ele nunca foi, ele não é e ele jamais será. Mas, lamentavelmente, no planeta em que nós vivemos, a manipulação das mentes é uma ferramenta eficaz para os trevosos. Mas muitas pessoas já abriram esse olho aqui, que é o mais importante, e sabem que este mundo é um mundo um mundo para o qual nós viemos a fim de experienciarmos enquanto fractais, né, de uma versão superior, experienciar lições e também colaborar para a melhoria dele e para a nossa. São, eu diria que bilhões de senhores Amaros que o mundo possui. E eu tenho absoluta certeza que quando finalmente
as benesses vierem para a humanidade e os projetos humanitários forem colocados em prática, nós vamos ver um outro mundo realmente nascer. O plano para a Terra é um plano divino. E se há um plano divino, é um plano perfeito. E se há um plano perfeito, ele objetiva o melhor para a humanidade. Nem todos vão querer. E o querer de todos será respeitado. O que a gente precisa apenas entender é que todos nós, um dia, estivemos na condição de um senhor Agenor, não necessariamente numa condição tão difícil, mas muitas vezes precisando de alguém, de uma mão estendida, que pudesse nos ajudar, fosse ouvindo, fosse falando, fosse até materialmente, não importa. E todos nós também, alguma vez, já estivemos no papel do Senhor Amaro, podendo ajudar. E eu digo para vocês, aquele que ajuda é o que mais recebe. Porque quando você tem a possibilidade de ajudar e não desperdiça essa oportunidade, o seu coração é preenchido de um sentimento que eu acredito que nenhuma palavra possa traduzir. E o bem não precisa de muito. A gente pode fazer o bem de várias formas. O que conta de verdade é a intenção. Eu ouço tantas pessoas dizendo assim, eu não consigo ajudar porque eu não tenho dinheiro. Não é só dinheiro, gente. Não dá para negar que o dinheiro é muito importante no mundo de 3D, onde se sobrevive cruzes, né? Onde se vive as coisas da matéria. Mas o que a grande maioria das pessoas precisa hoje, e eu sei do que eu estou falando, é de afeto. É de um par de ouvidos, é de um ombro amigo, é de um abraço, é de um acolhimento, às vezes de um conselho, desde que nos peçam. É de demonstração de humanidade, de generosidade. E isso qualquer ser humano tem condições de fazer. Eu acredito que muitos de nós nos menosprezamos muito a ponto de nos acharmos incapazes de oferecer acolhimento, de oferecer afeto para as pessoas. A alma humana é boa. Alguns exemplares que estão encarnados aqui fazendo coisas horríveis talvez nem sejam humanos, ou talvez estejam interpretando um papel que nós julgamos ser do lado de lá e às vezes nem é. Como eu disse, não dá para saber, mas também não é esse o foco desse texto. A generosidade do Senhor Amaro devolveu ao Senhor Agenor uma dignidade perdida. Devolveu a ele, né, como, perdão, gente, num determinado trecho, a certeza de dias melhores, a esperança de um futuro não só para ele, como para a família. Ele ter tido a possibilidade de estudar num país onde o estudo, lamentavelmente, é tratado como lixo, e a gente sabe por quê. Ele teve a oportunidade de estudar e se formar como um advogado, atendia pessoas abastadas, bem como pessoas que não podiam pagar pelo trabalho dele. E como alguém que passou
por privações como ele passou, fundou uma instituição que oferecia refeições ao meio-dia para quem precisasse. Geralmente, pessoas que vivem situações difíceis, geralmente não, com certeza quem viveu uma situação difícil sabe o que o outro sente na pele quando vê uma situação similar à que ele viveu. E talvez isso explique porque que muitas vezes a gente precisa passar por certas coisas. O filho Ricardinho, que um dia disse ao pai que estava com fome, se tornou um nutricionista. Nutricionista esse que cuidava exatamente das refeições oferecidas pela casa, pela instituição que o pai fundou. Então, são tipos de pães diferentes, mas nós podemos oferecer tanto o pão da matéria quanto o pão da generosidade. Tem um outro texto, deixa eu ver se eu acho aqui. Encontrei aqui. Eu vou deixar o link dos dois textos, tá, gente? Para quem quiser depois ler, eu deixo na descrição. O título desse é Tem Pão Velho? Era um fim de tarde de sábado. Eu estava molhando o jardim da minha casa quando vi um menino parado junto ao portão me olhando. Dona, tem pão velho? Perguntou ele. Essa coisa de pedir pão velho sempre me incomodou. Olhei para aquele menino tão nostálgico e perguntei: onde você mora? Depois do zoológico, disse ele. Bem longe, hein? É, mas eu tenho que pedir as coisas para comer. Mas você está na escola? Perguntei. Ele respondeu: não, minha mãe não pode comprar material. E seu pai mora com vocês? O menino disse. Ele foi embora e nunca mais voltou. E o papo prosseguiu até que eu disse: vou buscar o pão. Serve pão novo? E o menino respondeu: acho que não precisa mais não. A senhora já conversou comigo e isso já foi muito bom. Essa resposta caiu em mim como um raio. Tive a sensação de ter absorvido toda a solidão e falta de amor daquela criança, tão nova e já sem sonhos, sem brinquedos, sem comida, sem escola e tão necessitada de um papo, de uma conversa amiga. Caros amigos, quantas lições podemos tirar desta resposta? Abre aspas. Não precisa mais não. A senhora já conversou comigo e isso já foi bom. Fecha aspas. Que poder mágico tem o gesto de falar e ouvir com amor. Os anos se passaram e continuam pedindo pão velho na minha casa. E eu dando pão novo, mas procurando antes compartilhar o pão das pequenas conversas, o pão dos gestos que acolhem e promovem. Esse pão de amor não fica velho, porque é fabricado no coração de quem acredita naquele que disse: eu sou o pão da vida. Verifique quantas pessoas talvez estejam esperando apenas uma só palavra sua. Ana Luzia Tocafundo. Tá aqui. O que foi que eu falei agora? Eu lembrava desse texto aqui. Lembrava não, ele me veio aqui. Tem pão velho? Bastou que a mulher perguntasse onde ele morava, se ele estudava, e ele já saiu alimentado. Como eu disse, nós vivemos uma realidade física, nós precisamos de abastecimento material. Mas a nutrição espiritual e emocional, com certeza, fortalecem muito um ser humano. Eu duvido que vocês não tenham condições de estender um sorriso, de abrir um sorriso, de estender a mão, de oferecer o ombro, um par de ouvidos, um olhar, um sorriso, um abraço, uma mensagem, um telefonema, fulano, tudo bem? Está precisando de alguma coisa? Todos os dias
quando a gente acorda, uma página em branco é colocada diante de nós, com um lápis. Somos nós que vamos escrever nessas páginas, cada um no próprio livro da sua vida. Use esse lápis com sabedoria, com generosidade, com compaixão e com amor. Todos os dias, a vida coloca nos nossos caminhos N possibilidades de fazermos o bem, sem olhar a quem. Todos os dias, essas possibilidades de fazer o bem ao outro nada mais são do que possibilidades de fazermos o bem a nós mesmos, porque não existe o outro. Somos todos um. Às vezes, as pessoas estão em estados depressivos, apáticos, de desânimo. É óbvio que cada caso é um caso, eu não estou aqui criticando, mas eu vou dar uma sugestão. Será que se você se permitisse doar amor, esse amor não poderia ser uma alternativa de cura para o seu problema? O fato de você estar nessa condição não faz de você uma pessoa assim. Você está na condição. Você não é uma depressão. Você não é um desânimo. Você não é uma apatia. Você está se sentindo deprimido. Você está se sentindo desanimado. Tem um outro texto. Aguenta aí, gente. Tem um outro texto, cujo título é Reencontro, que diz o seguinte: Deus, passei tanto tempo te procurando, não sabia onde estavas. Olhava para o infinito, não te via e pensava comigo mesmo, será que tu existes? Não me contentava na busca e prosseguia. Tentava te encontrar nas religiões e nos templos. Tu também não estavas. Te busquei através dos sacerdotes e pastores. Também não te encontrei. Senti-me só, vazio, desesperado e descri. E na descrença te ofendi. E na ofensa tropecei. E no tropeço caí. E na queda senti-me fraco. Fraco, procurei socorro. No socorro, encontrei amigos. Nos amigos, encontrei carinho. No carinho, eu vi nascer o amor. Com o amor, eu vi um mundo novo e no mundo novo, resolvi viver. O que recebi, resolvi doar. Doando alguma coisa, muito recebi. E recebendo, senti-me feliz. E ao ser feliz, encontrei a paz. E tendo a paz, foi que enxerguei que dentro de mim é que tu estavas. E sem procurar-te, foi que te encontrei. Texto de Adélio Neves, eu deixo aqui também na descrição. Veja, eu li um texto que puxou um outro texto e agora puxa um terceiro texto. É assim que eles trabalham. É assim que a espiritualidade trabalha. É assim que o universo trabalha. Se você se coloca à disposição de fato de fazer o bem, você vai ser usado de forma absolutamente intensa. E quanto mais você se entrega a isso, a essa força, que é o amor, que é a benevolência, mais você se sente reabastecido, mais você se sente vivificado. Porque é o pão da vida, é o mestre. Sananda, Jesus, Yeshua, o nome pouco importa porque ele não faz a menor diferença. É essa luz
desse Cristo cósmico que nos alimenta. Eu acredito que vocês têm hoje aí 3 textos para refletir sobre o poder de cura operado através do amor, da amizade, da generosidade e da benevolência. Como já disse o Vital tantas vezes, a dor é uma opção, a gente não precisa da dor. E eu digo para vocês, 100% certa do que eu vou dizer. O caminho de resgate real é o caminho do amor. Podem existir outros, mas nenhum surte o efeito que esse surte. Nós fomos treinados a não nos enxergarmos como seres amorosos, a não nos enxergarmos como seres capazes de perdoar, a não nos enxergarmos como seres capazes de superar, mas nós somos. E textos como esses que eu li aqui hoje me dão certeza disso, além de tudo que eu vejo e ouço todos os dias da minha vida. Portanto, crianças, que a gente seja como o Senhor Agenor, como a moça que estava no jardim e ofereceu pão novo, né, para o menininho, como esse moço dessa busca, que precisou atravessar um caminho de dor e sofrimento até descobrir que Deus não estava num templo, mas estava realmente dentro dele através das atitudes de amor, de carinho e de amparo que ele recebeu e que ele doou. Eu entrego para vocês esse material de hoje, amanhã eu volto com mais um conteúdo. Fiquem na santa paz de Deus e lembrem-se, somos deuses, deuses constituídos pelo amor. Não importa o que os outros digam, importa o que nós somos. E saber o que somos faz toda a diferença nesse momento. Fiquem com Deus, um grande beijo. Muita gratidão por tudo que vocês trazem para a minha vida, porque quando às vezes eu vou buscar algum conteúdo para trazer para cá, como eu disse, aquele que doa é o que mais recebe. Então eu sou a pessoa mais beneficiada em cada conteúdo que eu trago aqui para vocês. Um beijo, amo vocês, fiquem com Deus e até amanhã.